E aí, pessoal, beleza? Andrei Aras aqui. E o tema do vídeo de hoje é como causar uma ótima primeira impressão no atendimento ao cliente. Existem várias técnicas, vários jeitinhos aí que a gente pode estar utilizando. Eu vou falar sobre praticamente todos os que eu uso, tá? Quando eu vou atender um cliente, principalmente pela primeira vez, quando eu vou ter esse primeiro contato pessoal com o cliente. E existem várias técnicas que eu utilizo para poder causar uma boa primeira impressão. E eu vou estar compartilhando com vocês. Espero que seja útil. Tenho certeza que vai agregar bastante. E bora pro vídeo. Então, se liga só. Você sabia que qualquer pessoa que te conhece pela primeira vez pessoalmente, ela já tira um preconceito seu nos primeiros 30 segundos. E com o cliente não é diferente. Principalmente cliente de automação, de alto padrão, cara, ele tá te medindo, ele tá tentando fazer um reconhecimento seu ali. E aquela primeira impressão é muito importante. Então existem algumas técnicas, algumas coisas que eu faço que ajudam a melhorar essa primeira impressão, tá? E olha só, essa primeira impressão que fica, ela pode ir causa sim uma grande diferença no decorrer do tempo se você vai fechar o orçamento, vai fechar esse contrato ou não. Então, olha só como é importante. A pessoa, quando ela te vê a primeira vez, ela te julga. Se ela retira daquele primeiro encontro uma boa impressão sua, ela fica muito mais propensa a fechar um contrato com você, porque você causou uma boa impressão. Entendeu? Então essas técnicas eu utilizo justamente para aumentar a minha margem da probabilidade de um fechamento certeiro. Então, quando eu já uso essas técnicas, eu já tenho certeza que, opa, eu causei uma boa impressão. Às vezes eu saio da reunião ali já sabendo, falo, cara, essa reunião foi muito boa. Gostei deles, eles gostaram de mim. Vou fazer aqui conforme a gente combinou na conversa, vou fazer um escopo aqui do orçamento, fazer uma proposta bem bacana, mando para eles para a gente chegar na parte da negociação, mas eu já sei ali nessa primeira reunião que, sabe, que casou ali, que as ideias bateram, que foi legal. E às vezes também acontece o oposto. Eu às vezes saio de uma reunião ali que eu dei o meu melhor, mas, sabe, o santo não bateu, né? A pessoa é muito diferente, às vezes tem umas ideias diferentes, enfim, o temperamento não bate muito bem com o meu. E acontece, né? A gente tenta se desdobrar, tenta se adaptar da melhor maneira possível ali na hora, mas a gente faz o nosso possível, né? Mas vamos lá, vamos direto para as técnicas aqui. Vou passar um pequeno background antes do como isso funciona, e aí eu já vou direto pro como fazer isso funcionar, tá? Então, rapidinho, só para dar um background, né, de onde surgiu essa ideia, eu nem sempre fui um cara muito sociável ou eloquente, e também não muito bom de papo, né? Eu sempre fui um cara muito técnico, sabia muito sobre o produto, sobre instalação, mas eu não era muito bom assim com relação, né, entre as pessoas. Eu fui me forçando, né, com o tempo, fui aprendendo, fui estudando, e eu lembro que eu tive um atendimento uma vez, cara, que foi uma tristeza. Aquilo ali para mim foi um marco. Eu tava rodando aqui por um bairro que tinha muitas obras, né, potenciais para automação residencial, e eu vi um carrão parado do lado de fora de uma obra assim que tava só no reboco, né? Ainda parte estrutural sendo finalizada. Eu vi um carrão assim, eu falei, cara, o dono deve estar aí. Pode ser que ele esteja tendo uma reunião, alguma coisa. Então, parei o carro, já desci, falei, meu, vou me apresentar ali, vou falar, trabalho com automação, não sei o quê. Tava o dono da construtora responsável pela obra, e do lado dele tava o arquiteto. Então o dono da obra não tava lá.
mas tinha 2 pessoas ali que eram fortes contatos, né, para eu me apresentar e falar, ó, trabalho com automação, não sei se você já tem algum parceiro aqui na região que trabalha com isso. Enfim, era uma grande oportunidade. E, cara, eu cheguei na hora, eu murchei. Eu peguei assim, falei, cara, pô, um arquiteto, outro, né, dono de construtora, os cara grandão, né, e eu, pô, um autônomo, né, eu me senti menos. Então eu já cheguei me jogando para baixo. Cheguei, me apresentei gaguejando, falei, "Ô, tudo bom? Eu sou Andrei, trabalho com automação, vocês teriam interesse?" Como se eu estivesse vendendo bala no semáforo, entendeu? Então, esse dia me marcou bastante, porque eu saí dali com o sentimento de que, pô, passei vergonha, né? Fui oferecer meu trabalho, não tem nada de vergonhoso nisso, mas eu não soube apresentar direito o meu trabalho, não soube ter esse primeiro contato, que é muito importante. E eu lembro, eu fecho os olhos, eu consigo lembrar da cara dos dois quando eu tava saindo ali, que eu dei um tchau, os dois meio que, tipo, olhando assim pra mim, sabe? Tipo, esse cara. Eventualmente, depois eu acabei fechando parceria com tanto o arquiteto quanto o empreiteiro ali, mas foi uma luta. Então, um pouquinho para vocês saberem como isso é, me trouxe até aqui, né? Eu penei muito, errei muito. Então, eu criei um hábito, já é a primeira dica que eu vou dar para vocês aqui. Cria o hábito de tentar ter um bom primeiro contato com todas as pessoas que você vê. Então, um exemplo aqui. Você, sua esposa, ou você, sua família, ou seja lá quem for. Você vai no McDonald's e aí tem atendente ali no caixa, né? Se tiver atendente, né? Tem muito McDonald's agora que é só a tela lá, né? Mas se você for ter uma relação ali, mesmo que seja por minutos, com uma pessoa, tenta gerar uma boa primeira impressão para essa pessoa alheia, totalmente aleatória, que você nunca mais vai ver na vida. Mas começa a exercer já técnicas ali de persuasão, essas técnicas que eu vou passar para vocês agora, já tenta aplicar para vocês começarem a praticar. Eu fiz isso, eu comecei a praticar com todas as pessoas que eu encontrava. Na minha frente, onde eu tava tentando causar uma boa primeira impressão. Porque eu sabia que na hora que eu chegasse na frente do cliente, primeira vez, eu já ia saber mais ou menos como é que eu devia agir, entendeu? Eu ia estar um pouco mais solto, descontraído. E isso é muito importante. Você não pode chegar na frente do cliente igual um robô, sabendo exatamente o que você vai falar e toda a automação que você precisa é assim. Não, você tem que ser uma pessoa. O cara, ele tem que sair dali com a impressão de, pô, conheci um cara muito legal, bacana, que fornece um serviço de automação. Ele vai lembrar de você, entendeu? Então, essa é a primeira dica. Já começa a praticar com todas as pessoas que você encontrar na sua frente. Bom, então, só para concluir essa história, né, que eu passei esse tempo difícil aí, que eu não sabia muito como falar, não sabia muito como interagir com as pessoas, eu comecei a observar que isso foi destravando, eu comecei a criar um hábito mais gostoso, mais fluido de falar com as pessoas, e isso foi me gerando resultados. Eu trabalho com um sócio, que ele também faz atendimento, e o percentual de venda dele era um pouquinho maior do que o meu desde o começo. Quando eu comecei a aprender, a estudar esse tipo de relacionamento pessoal para atender o cliente, a minha porcentagem de venda disparou. Hoje sou eu que fecho todos os contratos, sou eu que sempre vou fazer os primeiros atendimentos. Porque eu entendi como acontece esse primeiro contato. E, assim, só para vocês entenderem como faz a diferença mesmo, tá? E, para resumir como é que isso acontece, eu abranjo os 5 sentidos da pessoa. Então, nós temos olfato, tato, paladar
audição e visão. São os nossos 5 sentidos. O paladar, eu não abranjo nessas técnicas que eu vou falar aqui, né? Porque não tenho como envolver o cliente no gosto da língua dele, né? Mas eu tenho como ativar o sentido da audição dele, eu tenho como ativar o sentido da visão, do que ele vê, eu tenho como ativar o sentido do olfato dele, e eu tenho como ativar o sentido do tato, do toque dele. E aí eu incluí um quinto aqui, que não faz parte dos 5 sentidos, mas que é muito importante, é um sentido que todas as pessoas têm e todas as pessoas expressam, que é a comunicação corporal. Então a gente se comunica não só verbalmente, mas também corporalmente. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro, a visão, tá? O que o cliente vê quando ele te vê pela primeira vez. Então, o que eu faço? Sempre quando eu marco uma reunião presencial, primeira vez que eu vou conhecer o cliente, às vezes eu já tô pelo WhatsApp aqui com ele, conversando, às vezes já peguei um projeto da obra, já troquei um pouquinho de ideia com ele, mas sempre marco uma reunião presencial. Importantíssimo, não dá para fechar um contrato dessa magnitude aí sem você fazer uma reunião presencial com o cara. Então, marco essa reunião presencial, vamos dizer, reunião amanhã, sábado às 10 horas da manhã. Aonde? Vamos marcar na obra? No local onde a gente vai estar passando o orçamento? Vamos, legal. Então amanhã 10 horas da manhã. Então, como eu vou chegar para essa reunião, visualmente é muito importante. Então, vamos lá. Primeiro, o carro. Meu carro não é um carro top, mas também não é um carro dos piores. É um carro legal. O carro que você tiver, tá ótimo. É o seu melhor, mas faça questão do carro estar bem limpo, tá? Tanto por fora quanto por dentro, para você poder chegar ali num carro limpinho, bonitinho, é uma primeira opção, uma primeira impressão. Pô, mas o cara vai me julgar pelo meu carro? Vai mesmo, tá? Eu não fazia questão de ter um carro muito bacana, tá? Eu tinha um carro que me atendia super bem aqui para as minhas necessidades, atendia a minha família. Eu troquei de carro porque eu sabia o quão importante era causar uma boa impressão quando eu estava chegando. Eu comprei um carro de um ano mais velho, né? Só que era um carro maior, um carro de mais porte. Então ele causava uma impressão diferente, né? Eu tinha um carro mais novo, só que mais popular. Aí eu fui para um SUV mais de luxo, só que anos mais antigo. Preço, quase o mesmo preço dos dois carros. Só que na impressão visual que o cara tem, quando ele vê, pô, o cara chegou com SUV aí grandão, pá, não sei o que, o cara não vai pensar, pô, mas esse carro é de 15 anos atrás. Não, eu já causei uma boa impressão, entendeu? Então, primeira coisa aí, o carro, legal. Roupa, cara, eu vou com uma roupa bem vestido. Óbvio, eu não vou de terno e gravata e sapato social para uma obra, né? Se a reunião fosse num outro lugar, né? Vamos tomar um café e fazer a reunião, eu tenho os projetos aqui, a gente dá uma olhada. Aí é diferente, você pode colocar uma roupa um pouquinho mais esporte fino ali, né? Uma camisa aberta, com uma calça legal, um sapato limpo. Enfim, você tem que estar visualmente apropriado para a ocasião. Você está indo numa reunião, numa obra, uma calça jeans bem limpinha, uma camiseta polo pode ser, ou uma camisa social aberta também, entendeu? Bacana. Barba bem feita. Eu não tenho muita barba, sabe? A minha barba é daquelas bem ruinzinha, mas eu tento tirar aqui, ó, do gogó, entendeu? Eu tento deixar mais bonitinho, corto o bigodinho aqui, pezinho aqui do cabelo bem feitinho. Então, tem que ir visualmente legal. Ok. Nada do cara olhar assim e falar, pô, tá estranho. Roupas, tons neutros, não precisa ir nada muito chamativo, colorido, não. Você quer que o cara ele te veja,
e a visão que ele tenha de você não seja algo tipo, uau, caramba. Não, ele tem que te ver e te esquecer. Não tem que feder nem cheirar, entendeu? Só que é muito importante você estar bem vestidinho ali, tá? Eu acho que deu para pegar a ideia, né, do visual. Uns últimos adendos aqui sobre o visual. Evita boné, tá? Evita boné, não é legal, não fica bom. Um óculos de sol, aceitável, mas se o ambiente é interno ali, você tá com óculos de sol, você tira, entendeu? Porque você também não quer chegar ali com ar de bacana. Pô, sou o gostosão da parada, cheguei aí, ó, o cara da automação. Não, você quer chegar humilde, entendeu? Bem vestido. Você quer mostrar o quê? Cara, tô pronto para trabalhar, eu sou profissional, tenho segurança no que eu faço, vamos que vamos para frente. Isso para qualquer coisa que você fizer, tá certo? Tô falando de automação aqui porque é o meu caso, mas se você estiver fazendo atendimento primeiro atendimento aí no seu ramo, cara, é isso que você quer passar. Nessa primeira reunião, você quer passar confiança, autoridade, segurança, humildade, saber que o cara tem que saber que você tá ali para trabalhar, para fazer negócio com ele, entendeu? Então, primeiro, visual, visão, check. Segundo, vamos lá, a parte do olfato, tá? Influencia pouco, mas influencia, tá? É legal você chegar com um perfume, é legal, mas não é pra você tomar um banho de perfume, entendeu? Não é pro cara sentir o seu cheiro quando você parou o carro e abriu a porta, né? Buf, fez aquela explosão, né, de cheiro assim. Não, você tem um perfuminho aqui, ó. Pô, eu tenho um perfuminho gostoso aqui, é de dia, vou passar um perfuminho mais suave aqui. Pô, é uma reunião de noite, vou passar um perfume um pouquinho mais forte, com um cheiro um pouquinho mais marcante. Mas pro cara chegar ali, quando você encostou o seu ar, né? Você trouxe um deslocamento de ar aqui junto com você, o cara sentiu o cheirinho ali do seu perfume e pronto. Acabou. Foi isso. Segunda parte também do olfato, o bafo, meu camarada. Você não vai chegar a atender o cliente ali pela primeira vez com um bafão, né? Um bafo de quem não come faz 3 dias ou de que tem um puta problema gástrico aqui, entendeu? Você tem que chegar com o hálito agradável, porque você vai estar conversando aqui, ó, de frente a frente com o cara, então você não pode ficar ali toda hora ali falando na cara dele com um bafão de lixo. Então é muito importante também a higiene bucal, leva escovinha, pasta de dente, tem a reunião de novo, reunião amanhã às 10 horas da manhã, cara, toma café da manhã cedo, se prepara para essa reunião, antes de sair escova o dente, leva um Trident, uma balinha, alguma coisa, chegou ali na hora, ó, toma a balinha para dentro, boa. Cheiro, o olfato, ó, check. Fechou? Terceira parte, audição. É aí que pega, tá? Isso é muito importante. Quando você chega nesse primeiro contato, você vai ter uma reunião com o cara, né? A primeira impressão que fica, a sua voz é muito importante. Então, o que você fala, da maneira como você se expressa, reflete muito de quem você é. Então, se você fala com segurança, você fala pausadamente, você não se atropela, isso aí já é ótimo, tá certo? Mas algumas técnicas que eu uso, tá? Que eu faço. Eu cumprimento primeiro, né? Ô, tudo bom? Beleza, né? Um sorriso, legal. Cumprimento, ô, tudo bom? Prazer pessoalmente, né? Pô, como é que você tá? Ô, bacana a obra, hein? Legal. Cara, muito bonito, vai ficar um projeto bem legal mesmo, pá. Assim, tô fingindo que, né? Geralmente uma das coisas que eu falo, né? Puxa um pouco de assunto, né? Pô, legal o bairro aqui, pô, não conhecia, né? Ou, pô, pegou uma localização bem legal aqui, hein, não sei o quê. Enfim, desenrola uma conversa um pouco, mas você tem que fazer o quê? Você tem que fisgar o cara para ele falar, tá? Num primeiro contato, nessa primeira situação, você quer ouvir. Então, põe uma coisa na sua cabeça.
Você vai para um primeiro contato com o cliente, primeira reunião. Quem tem que falar mais é ele, tá? Você retém todo o conhecimento. Você tem todas as informações que ele precisa. Só que você precisa primeiro entender o que ele quer. Então, você chega ali, tá conversando. Pô, fulano, legal, mas você já teve experiência com, no meu caso, automação? Você já teve automação em alguma residência sua? Ou você já viu funcionando? Pá, aí você vai começar a entender um pouco mais sobre o cara. O cara vai falar, já tive. Eu, pô, nunca tive, mas, pô, eu acho que eu quero ter, né? Bacana. Enfim, você começa a aprender mais do cara. E também, quando a pessoa ela é ouvida, ela tem a impressão de que ela importa. Então, olha só, eu tô ali numa primeira reunião com o cliente e eu tô passando a impressão para ele, não é só a impressão, ele importa sim, né? Óbvio, mas ele tá se sentindo importante. Eu tô fazendo ele se sentir importante, ouvindo ele, perguntando, querendo saber mais. Pô, mas interessante, legal. Não entra, tá? Isso é um erro muito comum que os prestadores de serviço, na hora de fazer um atendimento, esse é um erro muito comum que o pessoal comete aí. Evite esse erro, tá? De você começar a dar aula técnica para o cliente. Ele não vai entender, aquele assunto vai ficar chato e a sua ótima primeira impressão que você estava tentando causar vai por água abaixo, tá? Porque ele não quer saber como aquilo funciona. Ele quer saber o resultado final. Então, de novo, para automação, eu não vou ficar falando que, pô, o relezinho que a gente instala ali, a gente tem que puxar o neutro da iluminação e a fase, e são relés que eles se comunicam via Wi-Fi ou via Zigbee, que são protocolos de comunicação diferente, protocolos de rádio, mas eles são distintos entre si e é muito importante a gente saber. Pô, o cara já dormiu, entendeu? Isso não é interessante. O interessante é eu falar o quê? Cara, quando a gente colocar essa automação aqui para funcionar, é você chegar em casa. A arquiteta me ligando aqui, depois eu te atendo. Você chegar em casa, falar, Alexa, cheguei. Plim, plim. Tudo bem. Aí ela acende as luzes, liga o ar-condicionado ali já para aquela temperatura, põe aquela playlist para tocar, gostosinha. Pô, aí é a experiência. A experiência que é o bacana. Entendeu? Então, quando eu vou vender a automação residencial, eu não vou ficar falando do técnico. Eu vou ficar falando da experiência que eu vou gerar. Eu vou estar falando do resultado que a automação vai causar na casa dele, na vida dele. Entendeu? Então, na audição, olha só como é importante. Você tem que primeiro captar o que ele conhece, ouvir ele, ter essa conversa ali, entender qual que é a parada, né? O que tá acontecendo na cabeça dele, para depois você poder abranger, né? Ó, eu acho que por aqui essa linha seria mais interessante. Eu acho que se a gente fizesse assim, 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 assado, eu acho que seria mais legal. Então, depois que eu entendi, aí eu começo a perguntar. Falo, ó, você acha que seria legal um sistema de som aqui para sua casa? Pô, eu acho que seria legal. Mas som, o que você entende como som? Porque eu posso te passar um orçamento aqui de R$ 2.000, colocar um sonzinho básico aqui para você. Eu posso te passar um orçamento de R$ 100.000 só de som. Entendeu? Então, onde que a gente vai aí nessa escala? Então, deixar ele falar de volta, entendeu? Isso, tô dando um exemplo de som, mas em tudo, automação, pô, o que você acha legal? Iluminação, ar-condicionado eu acho que é interessante a gente adicionar também nessa lista, né? Persianas motorizadas tem, o que dá pra gente colocar, o que você acha? Começar a trocar ideia mesmo pra você fazer um reconhecimento. Nessa primeira reunião, quando eu faço essa primeira reunião, eu já tô montando um orçamento ali na minha cabeça. Eu saio dali, já anoto tudo. Já sei tudo que eu vou fazer, o que eu vou pôr no orçamento, é depois fazer a listagem, botar os preços e ó, pá!
Tá na mão, entendeu? Mas é a chance que você tem ali de poder absorver, de poder ter esse primeiro contato, ter algo bacana ali, um relacionamento, se iniciar um relacionamento, né? E depende muito do profissional, depende muito de mim, depende muito de você, tá? Então eu acho que na questão da audição a gente falou tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, isso aqui é interessante. Quando você vai falar, tenta acompanhar o estilo de fala da pessoa, né? Então, por exemplo, eu já atendi clientes que o cara ele é bem calmo, ele fala bem devagar e ele não se preocupa com o tempo, então ele tenta explicar bem direitinho o que ele tá querendo dizer. E às vezes você é um cara já mais acelerado, que já gosta de falar um negócio assim, cara, você tem que reduzir a marcha e acompanhar o ritmo dele, tá? Então, essa é uma dica muito boa, você tentar acompanhar qual que é o ritmo que o cliente segue na fala. Então, se ele for um pouquinho mais acelerado, tenta acompanhar um pouquinho mais. Se ele for um pouquinho lento, tenta acompanhar um pouquinho mais. E aí por diante. Eu acho que da audição, então, ó, check, certo? O quarto, então, é o tato. O tato. Nesse primeiro contato com o cliente, eu evito muito toque físico, tá? Eu evito, por quê? Porque cada pessoa tem o seu espaço, né? O seu espaço no mundo. Então eu não quero ficar invadindo o espaço da outra pessoa, né? Ficar encostando no braço toda hora, né? Viu fulano? Pá, não sei o quê. Pô, mas eu acho que, ó, isso aqui vai ficar legal. Cara, evita isso. Evita muito toque. O toque que é importante é o primeiro toque, quando você vê ele, que é, ó, aperto de mão. Esse aperto de mão, pra mim, é uma das coisas mais importantes que gera uma boa primeira impressão, tá? Eu sou um cara, não sei se dá pra ver no vídeo, mas eu tenho os dedos muito finos, né? Eu sou bem magrinho, né? E tenho pouca gordura nas mãos. E minha mão fica muito gelada. Muito gelada. Muito gelada. Principalmente no inverno aqui, ó, o sangue sai das mãos aqui, ó. Minha mão chega a ficar roxa. E, pô, não sei se você já teve a experiência de cumprimentar alguém assim e a mão do cara tá geladaça. Isso é ruim. Isso causa uma má impressão. Então, é muito mais gostoso você apertar a mão de alguém e a mão tá quentinha. Então, olha só, essa é uma técnica que eu uso. Pode parecer brincadeira, mas não é. Sempre quando eu tô indo pro primeiro atendimento, eu vou assim, ó. Eu vou esfregando a mão na calça aqui, ó. Esquentando minha mão direita. Vou esfregando aqui, ó. Vou com a mão embaixo da coxa aqui, ó, pra esquentando minha mão. Pra quando eu for cumprimentar o cara pela primeira vez, a minha mão tá quentinha. Eu faço isso porque eu sei que influencia totalmente, influencia diretamente na primeira impressão que eu vou causar no cliente. Então, uma mão quentinha, um aperto de mão gostoso, né? Quando a gente tá cumprimentando homem para homem, geralmente tem aquele negócio de aperto de mão firme. Você também não quer pegar na mão do cara e esmagar a mão do cara, porque aí você vai estar passando um sentimento ruim, tá? Você não pode esmagar a mão do cara. Você vai estar querendo se impor. Isso causa uma impressão de que eu sou superior a você, tá? Muito importante essa parte do tato, do aperto de mão. Tem muitas técnicas envolvidas nisso, muita psicologia por trás. Então presta atenção. Então você não quer apertar demais a mão, porque senão você vai passar uma impressão de que você tá se impondo pra cima do cara. Você também não quer deixar aquela mão mole, vai cumprimentar o cara assim, aí o cara pega na sua mão, parece uma gelatina. Porque aí você vai estar passando falta de interesse ou falta de autoconfiança. Então, aperto de mão firme, pegou ali, pá, mão quentinha, olhou nos olhos, prazer, fulano, pá, não sei o que, pô, legal, obrigado pelo convite pra estar visitando aqui sua obra, viu? Pronto, show de bola. Outra coisa também sobre o aperto de mão. Aperto de mão, ele tem uma direção, tá? Quando você vai cumprimentar uma pessoa e você pega na mão dela e torce a palma da sua mão
por cima da mão dela, isso é uma posição de rebaixamento. É como se você estivesse rebaixando a pessoa. Você está colocando a sua mão sob a mão dela. Sobre a mão dela. Então, isso não é bacana. E se você pega na mão dele e se põe, né? Ele veio te cumprimentar reto. Mas você pegou e torceu ligeiramente a sua mão, a sua palma da mão para cima, você tá passando uma impressão de humildade. De, cara, eu tô aqui para te servir. Olha só que diferença. Cheguei ali com um sorriso no rosto, arrumadinho, perfume gostoso, com um hálito fresco, uma mão quentinha e ainda cumprimentei ele falando, cara, no que eu posso te ajudar? Olha que primeira impressão maravilhosa que eu causei no cliente. O cara, depois que sai dessa reunião, o cara, ele fica encantado, entendeu? Então, olha só como é importante. São pequenos detalhes que parecem insignificantes, mas fazem toda a diferença. Toda a diferença. Te prometo, começa a colocar em prática esses exercícios, começa a colocar em prática essas teorias, essas técnicas, você vai ver a diferença quando você atender o seu cliente. Você vai ver o resultado que vai dar. Essas reuniões, essas primeiras reuniões vão ser muito bacanas. Tenho mais alguma coisinha aqui para falar? Tá certo. Sobre o sentido extra que eu falei, né? Cara, tá dando até um calor aqui, mas vamos embora. O sentido extra é o quê? Linguagem corporal. Tem um canal no YouTube muito interessante que é do Vitor Santos. Muitos de vocês já devem ter visto aí. Ele é um perito em linguagem corporal. O nome do canal dele é Metaforando, do Vitor Santos. Sensacional, ele passa várias dicas de leitura visual, né? Porque a nossa comunicação de pessoa para pessoa, parte dela é verbal. Só que outra boa parte dela é não verbal. Então a gente gesticula muito. Os nossos gestos querem dizer muita coisa, tá certo? Por exemplo, eu tô observando ali uma situação e eu tô aqui assim, ó. Eu não tô falando nada, mas eu tô demonstrando com o meu corpo que ou eu tô desconfiado ali ou aquela situação não me agrada. Mas aí eu descruzei os braços, estufei o peito, abri aqui, ó. Eu tô expressando com a minha face que aquela situação ali me agrada, me atrai. E do mesmo jeito acontece nesse primeiro contato. Às vezes você começa a entrar numa área, começa a falar sobre um assunto, né? Tá ali descontraindo ali a conversa, conversando, pá. E fala sobre um assunto do negócio, né? Vamos dizer, parte de som, o que você acha, né? Já dei o exemplo do som aqui, vou continuar no som. Parte de som, o que você acha? Eu tenho um sistema desse, aí eu começo a falar algumas coisas e o cara já... pode ser. Não, pode mandar um orçamento de som, sim. O cara assim, ó, com os braços cruzados. O que ele tá me passando? Que ele não tem interesse. Aí, eu já observando ali a situação, já falou, mas também som, cara, não influencia em nada. Tem que ver, se você quiser, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr um orçamentinho à parte, né? Eu vou colocar o som ali num orçamento à parte, com o preço separado. Aí você analisa, se achar interessante de colocar, a gente põe. Se não, também não faço nem questão, você não faz questão, aí a gente... Você entendeu? O cara, ele não precisou me falar. Eu já ganhei a fita. Então, aprender um pouco, assiste depois o Metaforando do Vitor Santos, muito, muito bom mesmo. Peguei várias técnicas legais que ele ensina ali sobre até expressão facial, o que significa isso aqui, o frigir aqui da sobrancelha, o que cada coisa significa, enfim. Muito legal, super vale a pena. E fica atento nessas dicas que o cliente dá aí com o corpo dele, com as expressões faciais, expressões corporais, desculpa, que é muito importante, faz muita diferença. Eu vou falar agora sobre alguns erros que acabam com sua autoridade e com essa boa primeira impressão que você está tentando causar,
tá? Então, se você chegou até aqui no vídeo, cara, dá uma olhada nessa lista e se você faz alguma dessas coisas, corta completamente, evita ao máximo fazer qualquer uma dessas coisas, porque isso é muito prejudicial para você e para as chances que você tem de fechar um contrato com esse cliente, tá? Primeira coisa é chegar atrasado ou sem avisar, em cima da hora. Cara, você marcou uma reunião, de novo, amanhã às 10 horas da manhã. Agora são 10 para as 10. Faltam 10 minutos para a reunião. Eu vou mandar a seguinte mensagem, independente do que aconteça. Eu vou mandar a seguinte mensagem. Bom dia, fulano, tudo certo? Nossa reunião, já tô chegando aqui, pá, não sei o quê. Tudo certo. Pronto, só para dar uma confirmação que tá de pé. Agora, pô, peguei um trânsito. Tô vendo aqui no Waze que eu não vou chegar lá às 10. Vou chegar lá às 10h15. E ainda são 9h30. Então, meia hora antes da reunião, eu tenho que mandar a mensagem pro cliente falando que eu vou atrasar. Então, falar, fulano, bom dia, ó, tudo certo para nossa reunião. Só tive um contratempo aqui, peguei um pouquinho de engarrafamento. Tá dando a previsão que eu vou estar chegando às 10h20. Tudo bem para você? Só uma atrasadinha, a gente já se vê lá. Manda assim, você tem que mandar. Se você marcou às 10 horas com o cliente no local, você esteja lá às 10 horas. Ou antes das 10 horas, você tem que avisar se você vai atrasar. Mas não atrase. Tá? O atraso ele é só em última circunstância. Ali aconteceu uma coisa que estava fora do seu controle. Você deveria ter saído mais cedo. Você deveria ter se preparado antes. Entendeu? Então, se atrasou, foi por causa de algo realmente, uma força maior, e você avise antes, não deixa o cara lá esperando, tá? Primeira coisa. Beleza, outra coisa, você já tentar nesse primeiro contato fazer a venda. Você já tentar vender ali, já empurrar para ele. Não, mas já vamos fechar negócio aqui agora, pá, não sei o que, eu tenho uma condição especial para você. Que condição especial, caramba? Todo mundo tem condição especial toda hora. Então não tenta fazer a venda nesse primeiro contato. Tenta entender bem o que ele quer. Isso, você tem que entender o que ele quer, criar uma proposta bem legal, bem bacana, apresentável, bonita para mandar para ele. E aí depois você se preocupa em fechar. Não tenta fechar no desespero. É um erro que tira a sua autoridade, realmente passa desespero. O cliente acha que você está desesperado. Aí de duas uma. Ou ele está desesperado também para alguém fazer aquele serviço e ele vai querer fazer o quê? Chorar. Então ele vai jogar o seu preço lá embaixo. Ou, segunda coisa, ele vai falar, ixi, mano, esse cara aí tá mó desesperado, eu acho que ele vai dar BO. E aí ele vai te enrolar ali e vai falar, ó, não, vamos ver, pai, e não vai te responder mais. Então não tenta fechar na primeira. Não tenta fechar no primeiro encontro. Esse primeiro encontro é um reconhecimento de área ali, é um primeiro relacionamento, não é pra falar de dinheiro, não é pra falar de valor, não é. É pra falar do que ele quer e do que você tem a oferecer pra ele. Beleza? Vamos lá. Ser técnico demais e não focar na solução. Isso eu já falei um pouquinho antes, né? Você não falar muito de termos técnicos, focar na solução, no que ele vai utilizar, né? A não ser que o cliente seja um daqueles curiosos, que tem, né? Fala, mas como é que funciona isso aí? Pô, eu tenho uma curiosidade, eu queria ver como é que faz, não sei o que, não sei o que. Aí você pode falar, não, pô, é assim, assado, também é legal porque você mostra que você manja do assunto, entendeu? Mas só se ele demonstrar ali interesse. Se não, não precisa, tá? Próximo, interromper o cliente, usar termos difíceis ou ser arrogante. Meu camarada, isso aqui eu não deveria nem ter anotado aqui, porque se você tá indo atender um cliente, você fica atropelando a fala dele, você começa a usar termos difíceis demais para ele não entender o que você tá falando, ou você ser arrogante, aí você tá errado, né? Tá totalmente errado. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos ser educados, vamos ser humilde. Você tem que chegar lá para servir. Eu falei na hora do aperto de mão, você tem que servir o cara, entendeu? Você tem um serviço para prestar e ele quer contratar.
entendeu? Então você tem que atender ele bem, você tem que ser recíproco ali com ele, entendeu? Então, gente, vamos. Vocês entenderam, beleza? Mostrar outra coisa que para evitar, mostrar desorganização, esquecer o nome, putz, isso é muito ruim, já aconteceu comigo. Informações ou promessas, tá? Então, demonstrar desorganização é ruim, tá? Então, você tem que saber muito bem o que você tá falando e você não pode se enrolar. Uma técnica que eu uso, tá? Eu tento decorar o nome do cliente antes de eu encontrar com ele, né? Obviamente, eu já tava ali no WhatsApp, então eu já sei o nome dele. Quando eu chego e cumprimento ele pela primeira vez, eu tenho que acertar o nome dele, né? E eu vou falar o nome dele outras vezes durante a conversa. Fulano, pá, não sei o que, mas ó, fulano, eu acho que assim não dá, eu acho que assim não vai ficar legal, não vai te atender tão bem. Enfim, você tem que decorar o nome do fulano. Só que se é um atendimento que você acabou, brotou, né? Teve situação que eu tava na obra, às vezes fazendo serviço, apareceu um cliente ali do nada e eu tive que dar o primeiro atendimento, sem nem saber o nome dele nem nada. Eu tenho uma técnica que me ajuda a decorar o nome da pessoa. É simples. Você fala o nome da pessoa 3 vezes seguidas. Então a pessoa se apresentou ali, né? Falou: Ô, tudo bem? Você trabalha com automação aqui, né? No meu caso. Eu trabalho. Eu sou o Andrei. Seu nome é? Aí eu vou inventar um nome aqui. Ah, meu nome é Josival. Ô, seu Josival, que legal. Você tem interesse em automação residencial? Aí ele vai falar, tem dele. Aí eu já tô na cabeça aqui, ó, Josival, 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 Josival. Enquanto ele fala, eu tô Josival, 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 Josival. Aí ele me deu uma brecha ali pra eu poder responder. Eu falo, pô, Josival, pô, legal pra caramba, hein? Cara, não, eu tenho uma solução muito bacana. Posso te levar numa casa ali pra apresentar? O Neto, que o Neto é um dos rapazes que trabalha comigo, né? Dá uma geral aqui, dá uma olhadinha aqui na obra. Eu já volto, vou dar uma saidinha com o Josival aqui. E aí eu já volto aí. Decorei o nome do cara, falei 3 vezes o nome dele. Pronto, show de bola. Então isso é uma coisa interessante também, que é legal, tá? Então, saber o nome da pessoa, né? Não dar informação furada. Se você não sabe, é muito honroso, tá? Mais uma dica. Se você não sabe uma informação, é muito honroso você falar não sei. Às vezes o cara veio com uma ideia mirabolante que ele viu lá, que fala, nossa, isso aqui, cara, eu vi no YouTube ontem que dá pra fazer? Isso aqui, você já viu isso aqui? Cara, já teve cliente que chegou em mim com coisa de automação que eu nunca nem tinha visto. Eu olhei pra ele e falei, caraca, que legal. Eu nunca tinha visto isso não. Pô, vou pesquisar. Vamos pôr? Vamos tentar descobrir como é que faz isso aqui pra fazer na sua casa? Eu fui humilde, reconheci, não sei. Mas, pô, vamos fazer. Vamos fazer, por que não? Ele me demonstrou interesse, quis me pegar, saber se eu sabia fazer ou não. Eu não sei fazer, mas eu tenho total capacidade de aprender. Vamos lá, vamos embora, vamos descobrir como é que faz. Já muda o aspecto. Tá dando pra entender, né? Tá dando pra entender. Falar mal da concorrência. Isso diminui sua autoridade. Esse é o último erro comum aqui que você não deve falar. Nunca falar mal da sua concorrência. Tá? A concorrência é uma maravilha. Tá? Existem outros profissionais no mercado para a gente conseguir chegar num preço legal aí. Tem espaço para todo mundo no mercado. Eu tenho diversos concorrentes aqui na minha região que trabalham com automação. Converso com eles direto. Sempre passo o serviço, às vezes eu tô lotado de serviço, aí eu dou uma ligadinha e falo, ó, apareceu um cliente aqui, cara, não vou conseguir atender, faz a boa aqui, ó, pega esse cliente aqui pra você, quando aparecer uma outra oportunidade aí que você sabe que tá mais na minha área, aí você me passa, fica por isso mesmo, e, enfim. Concorrente é bom, entendeu? Você não tem que ficar falando mal do outro. Cara, então tenta evitar isso daí, não é bacana, não é legal, entendeu? Ficar falando mal dos outros. Fala bem dos outros e deixe que os outros falem bem de você também. Se você quer falar alguma coisa do outro, fala bem. Falou, ó, mas eu fiquei sabendo lá que o concorrente lá pisou na bola, não sei o quê. Pô, eu não fiquei sabendo de nada não, cara, mas assim,
né? Não sei. Não ponho a minha mão no fogo por ninguém, mas pô, triste. Triste aí pro um profissional. Pelo que eu conheço, ele era um profissional tão legal, aí trabalhava super bem. Então não se comprometa dessa maneira, tá? É uma dica muito importante, não comete esse erro, não. É, eu acho que é isso. Então estamos chegando ao fim aqui. Eu quero passar só algumas diquinhas que podem ainda alavancar um pouquinho ainda mais a sua chance de encantar esse cliente no primeiro contato. É interessante fazer o quê? Levar um material para mostrar. Então, se você tem um material, às vezes tem uma página no Instagram, ou você tem um iPad, um tablet, alguma coisa para mostrar, leva, mostra, nada desorganizado, algo que seja profissional, algo bacana, que dê para você mostrar ali para o cara ver, entendeu? Passar essa impressão de organização é muito importante, passa muita credibilidade. É muito valioso, tá? Se você tiver um PDF, uma apresentação simples para mostrar os benefícios do seu trabalho, é muito bacana. Então eu falo, ó, vamos dar uma olhada aqui nos prós e nos contras? Quer saber o que você vai ganhar com isso aqui? Né? Tem muita gente, a parte da energia fotovoltaica, né? O pessoal da energia solar, eles têm muito isso, né? Porque, pô, eu vou fazer um investimento grande aí nas placas, tudo, mas aí eu vou economizar energia. Qual que é essa conta? Se você tem um material para levar essa conta, já leva, entendeu? Falou, ó, tenho aqui, ó, a conta certinho aqui, mais ou menos quanto você vai fazer. Quanto você tem de quilowatt aqui de consumo na sua casa? Ah, é tanto? Pô, deixa eu fazer no cálculo aqui, ó. Com tal valor, você vai estar economizando tanto por mês e aí em tanto tempo você paga o sistema que você investiu aqui. E depois é só fazer dinheiro. Entendeu? Então, é uma dica bem legal aqui também. Faça perguntas estratégicas. No meu caso, eu pergunto como. Falo, o que vocês costumam fazer na casa? Qual que é a rotina de vocês aqui na casa? Né? Como é que vocês agem? Vocês acordam de manhã? Vocês gostam de uma casa iluminada? Ah, eu já sei que eu vou criar uma rotina para abrir as persianas de manhã. E quando vocês estão à noite, vocês gostam da casa bem clara ou não tão clara assim? Então eu já sei que eu vou criar umas cenas aqui mais escurinho, né? Para um clima mais aconchegante, pá. Então eu já fazendo essas perguntas aí, você já consegue sondar o cara, conhecer um pouquinho mais sobre o seu cliente, tá? Isso é muito bacana. Você pode muito bem dar algo para o seu cliente sem pedir nada em troca. Nesse primeiro contato, especialmente. Então, você tá ali numa conversa, você dá uma dica para ele. Eu lembro que teve uma situação que tinha eu fui fazer uma reunião de automação residencial e o cliente estava tendo um problema com um dreno. Tinha um dreno dele, né, numa varanda, e esse dreno estava entupindo muito. E ele tava ali com o empreiteiro e os caras estavam quebrando a cabeça. Não, porque vai ter que quebrar tudo aqui, pá, não sei o quê, fazer assim, 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 assado. E eu cheguei no meio, né? Porque ele tinha marcado uma reunião comigo. E aí eu cheguei um pouquinho antes do meu horário, já dei um oi e falei, ô, cheguei. Aí, não, só um minutinho, já vou aí te atender. Aí eu fiquei ali, assim, olhando, né, pá. Antes da minha reunião com ele, eu já olhei assim e falei, cara, se eles fizessem isso aqui, ó. Né, eu não me intrometi no assunto. Não me intrometi no assunto, mas eu tive uma ideia muito boa que eu tinha visto numa outra casa que o cara tinha dado. Era exatamente o mesmo problema e ele tinha dado uma solução genial. Eu acho que era fazer um furo para unir alguma coisa ali para vazar a água, né? E tive a reunião com ele, conversei, tudo foi super legal, super bacana, um papo muito legal. E no final eu perguntei assim, eu falei, fulano, de curiosidade, o que vocês estavam resolvendo aqui na questão do dreno aqui, tá com algum problema? Aí ele me explicou a situação e aí eu dei uma dica de graça. Ele olhou assim e falou, cara, genial, isso vai resolver meu problema. Eu falei pra ele, ó, se vocês fizerem o furo aqui, assim, assim, assado, eu vi numa outra obra ali, os caras fizeram, pô, deu certo, talvez funcione. Meu, ele ficou maravilhado, falou, nossa, cara,
meu, obrigado, pô, eu já vou ligar de volta pro empreiteiro aqui, vim aqui pra a gente já fazer isso aqui para resolver. Enfim, então não custa nada. Você tem alguma coisa de valor para entregar pro seu cliente? Entrega de graça. Isso vai voltar para você, tá? Te garanto. Então, galera, para concluir aqui o nosso vídeo, que já tá ficando bem extenso, queria trazer algumas conclusões aqui. Primeiro, a primeira impressão pode não fechar a venda na hora, mas com certeza abre a porta para fechar depois. Então tem isso em mente. Essa primeira reunião que você vai fazer, tenta causar uma boa impressão, tenta usar todas essas técnicas, essas dicas dos sentidos do corpo, da leitura corporal ali, tenta ter uma comunicação clara, pratica com pessoas aleatórias, entendeu? Para você chegar ali e ter uma comunicação bem bacana e não chega lá pensando que você já vai sair ali com o dinheiro no bolso. Não funciona assim. Então, saiba que você vai ter essa reunião para ter um contato pessoal com um possível parceiro. Porque quando eu fecho contrato com um cliente, ele, óbvio, ele é meu cliente e ele está contratando os meus serviços, mas ali é uma pessoa. Então tem muitos clientes meus, muitos mesmo, que passaram do nível de cliente, hoje são amigos, e eles me indicam, eles falam, Andrei, cara, passei, eles me ligam, Andrei, passei o seu contato aqui pro fulano, que, pô, faz automação lá na casa dele, que eu falei um monte aqui de você, que, pô, ficou sensacional, e você sabe, cara, pô, nós é parceiro, ó, faz um pressão lá pra ele, que ele é parceiro meu também, não sei o quê, entendeu? Então passou transcendeu o nível de cliente prestador de serviço e igualou ali numa área ali de tipo, pô, somos iguais. Entendeu? Você é um profissional, eu contratei o seu serviço, mas, pô, eu gosto de você como pessoa, você gosta de mim como pessoa, esse relacionamento tá muito bom, você me entregou o que eu contratei, eu te entreguei o que eu prometi, então tá tudo certo, vamos continuar, e aí só abre porta, meu amigo, aí só abre porta. Então, essa primeira reunião, lembrando, é um contato, vai para conhecer a pessoa, e também, óbvio, conseguir montar ali um orçamento para ele, tá? Para concluir também, então vamos lá, ó, muito importante, o cliente, ele compra segurança. Se você não tiver seguro de si, ele não vai contratar o seu serviço. Então você tem que estar chegando nessa reunião ali com segurança, tranquilidade, entendeu? Saber que você é profissional. Então saiba que você é bom no que você faz. Saiba que você tem um serviço de qualidade para poder oferecer para ele, tá? E se você souber disso e se comunicar de maneira eficiente, ele vai sair dali sabendo que você é uma pessoa que ele pode confiar. Porque hoje em dia tá difícil, é isso, cara. Saber em quem que a gente pode confiar ou não. Então, uma pessoa que é desconhecida chegou ali, pô, num papo, você tem a chance ali de ganhar a confiança dele. Então, não desperdice essa chance. Vai pra cima, vamos que vamos. Você não precisa ser um vendedor nato. Não precisa. Para vender o seu serviço, para apresentar o seu produto, não precisa. Mas você precisa aprender a causar boas impressões e criar conexões reais. Isso você precisa aprender, tá? E isso, começar conexões e causar boas impressões, isso se inicia nos pequenos detalhes. Então eu te passei várias dicas aqui hoje. Espero que essas dicas façam sentido para você, venham ajudar aí a você vender mais, a ter melhores atendimentos. Eu espero tudo de melhor, tudo de bom para você, para sua vida aí profissional. E eu vou te dizer uma coisa, se você curtiu esse conteúdo, salve esse vídeo, compartilha aí com alguém que você acha que tá precisando dessas dicas aí, que precisa melhorar um pouquinho aí no atendimento aí ao cliente. E segue aí, clique em algum lugar aí para seguir,
Eu vou estar postando conteúdo parecido com esse aqui, relacionado a negócios, a automação residencial. Fica por dentro aí que tem muita coisa interessante para sair, beleza? Valeu, forte abraço, tamo junto, fiquem com Deus.